Programação para toda a família, diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Sob o patrocínio da RB Marketing Político, diretamente dos estúdios da Cidade Ativa TV Online, está no ar mais um programa Direito do Povo. O programa que se propõe a resolver, ou pelo menos responder às suas dúvidas jurídicas no ar, ao vivo e imediatamente. Isso quer dizer que basta que você envie a sua questão jurídica, a sua pergunta, a sua necessidade de esclarecer algumas coisas jurídicas diretamente aqui para o nosso programa, bastando escrever essa questão no meio social que você estiver utilizando para nos assistir, tá bom? YouTube, Facebook, enfim, tanto faz, tá? Enfim, não fique atrás de conselhos de amigos, de parentes, de vizinhos, porque resolver problema dos outros é muito fácil. E aí quase todo mundo fala, estou com uma dúvida jurídica, um problema jurídico, problema é meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe, meu vizinho, fulano que não me pagou. Não, normalmente os conselhos são assim, podem ser assim, né? Não vai atrás disso não, que não adianta, vai perder dinheiro à toa, vai gastar um monte para procurar advogado e não vai dar em nada, não vai resultar em nada. Eu sei porque fulano, porque Beltrano, enfim. Esse tipo de coisa. Não pensa nisso, tá? Resolve as tuas questões e a gente pode indicar exatamente o caminho que você precisa seguir. Basta que você envie a sua pergunta. Agora, para aqueles que muitas vezes não conseguem mandar mensagem de texto para a gente, vocês podem entrar em contato diretamente comigo ou com a TV, enfim, comigo basta que vocês enviem um WhatsApp para 98951-2198 ou direto no Instagram com meu nome, que a gente responde assim que chegar a questão, tá bom? E se a questão que você enviar hoje não for for muito complicada e a gente não puder responder na hora, não se preocupe que nós levamos para casa, vamos pesquisar, vamos estudar e certamente a semana que vem traremos a resposta, tá bom? Queria primeiramente me desculpar a todos que nos seguem pelos programas que a gente teve que fazer reprise, por culpa exclusivamente minha, ou por problemas pessoais, ou por problemas de trabalho, eu não pude estar presente, acredito que nos últimos 3 programas, se não me falha a memória. Mas enfim, tradicionalmente esse programa começa com alguma dúvida que ficou para trás, e eu de fato recebi uma questão bastante interessante. Trata-se de uma mãe, residente numa dessas cidades da Grande São Paulo, que ela recebeu uma notificação do Conselho Tutelar do município, segundo ela, por denúncia de algum vizinho, e o Conselho Tutelar dizendo que ela precisa ir lá responder o porquê, questionaram ela, na verdade, por que o filho dela não estava na escola. Ela tem 2 crianças, bem pequenas, e as 2 estão fora da escola. E o Conselho Tutelar, então, disse que iria abrir um processo criminal contra ela e que ela até poderia perder a guarda dos filhos. E ela me pergunta se o Conselho Tutelar pode fazer isso. Ela está apavorada, coitada. E a resposta que eu dei para ela é sim. O Conselho Tutelar pode sim abrir um processo, pode sim até tirar a guarda das crianças dela,
por ela estar descumprindo um direito que é dos filhos dela. Mas sempre há uma explicação. E eu perguntei para essa mãe qual era a explicação dos filhos dela não estarem na escola. E aí vem a questão, vem o complicador, vem o grande problema do poder público, né? O que acontecia? Os filhos dela, até o ano passado, estudavam numa determinada escola, uma creche, e ela atrasou o dia da rematrícula por problema de saúde, ela esteve doente, e não fez a rematrícula dos filhos na data certa, ou seja, no prazo que deram lá. Ela não conseguiu fazer. E aí ela só conseguiu vaga, ou seja, o governo só deu vaga para ela numa creche que fica muito distante da casa dela. Sendo que não teria transporte escolar da casa dela até a creche que designaram, que matricularam os filhos dela. Então o que ela ia ter que fazer? Ela ia ter que tomar um ônibus, né, até a creche, até a escola, e depois um outro ônibus até a casa dela. E aí o problema é mais embaixo, né? Quer dizer, ela falou, doutor, eu trabalho. Primeiro, para pagar ônibus, 2 por dia, não daria. Por quê? Porque eu até daria para eu sair de casa mais cedo, tomar um ônibus, deixar os meus filhos na creche, tomar outro ônibus, ir para o meu trabalho, depois voltar, pegar os meus filhos, né, e levar para minha casa. Quer dizer, eu teria que, em vez de 2 conduções, que é o que eu faço normalmente de casa até o trabalho, eu teria que pagar 4 vezes, 4 conduções. E eu não tenho dinheiro para isso. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, não daria tempo de eu sair do trabalho, pegar um ônibus, pegar meus filhos e chegar em casa em tempo hábil. Ou seja, eu ia certamente ou ter que sair antes do meu trabalho para pegar os meninos na escola, ou porque senão eu vou atrasar demais e a creche já teria fechado. Então ela tem um problema que é, na verdade, impeditivo. Para atender os direitos dos seus filhos. Em contrapartida, né, o Conselho Tutelar, mesmo ela, segundo o que ela me disse, mesmo ela tendo explicado esse problema, o Conselho Tutelar não quis saber. Deu um prazo para ela de 1 mês para colocar os filhos na escola, sob pena deles abrirem um processo contra ela e requererem ao Ministério Público, inclusive, colocar os filhos dela no abrigo. Vejam vocês. Então vamos lá, vamos tentar responder essa questão de modo mais satisfatório. Primeira coisa, como vocês sabem, ou se não sabem, vão saber agora, a diretoria ou a presidência, os membros dos conselhos tutelares, ou seja, os conselheiros que compõem o Conselho Tutelar do município, eles são eleitos. Existe uma votação pública, qualquer um do povo do município pode eleger um determinado candidato ao Conselho Tutelar, né? E geralmente, o voto não é obrigatório, evidentemente, senão todos saberiam disso, e evidentemente são muito poucas as pessoas que vão votar nos conselheiros do Conselho Tutelar. É um cargo que tem um mandato de, se não me falha a memória, 2 anos, não sei, não me lembro, mas eles são eleitos. E aí vem essa questão, quer dizer, eles não são administradores, eles têm uma pequena verba pública, que eu nem sei se essa verba representa o total dos gastos que ele tem, que o Conselho Tutelar tem. Eu sei que o Conselho Tutelar faz muito trabalho, muito importante e muito bom, mas tem essas questões. A função do Conselho Tutelar, principalmente, é observar se os direitos da criança, ou seja, se o Estatuto da Criança e do Adolescente vem sendo respeitado pelas famílias que estão sob a sua jurisdição.
Tá certo? Muito bem. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes há questões pessoais. Não pode um diretor, ou diretora, ou conselheiro, ou conselheira, seja lá o que for, do conselho tutelar, diante da história dessa mãe, que já tem um problema sério, que é colocar os seus filhos na escola, não conseguiu colocar os seus filhos da escola perto de casa, tem um problema que ela tem um gasto extraordinário, porque ela é obrigada a deixar os filhos dela, que devia, no período escolar, que deviam estar frequentando a escola, numa senhora que é perto de onde ela mora, ela leva as crianças a pé e ela paga essa senhora. São as chamadas creches informais, né? Tem muita gente na periferia, tem muita mulher na periferia que vive disso. Vive de cuidar das crianças, das mulheres que não têm onde colocar as crianças. Muitas dessas creches informais têm bebês, têm crianças muito pequenas. E mulheres assim, que são diaristas, ou que são empregadas, ou que têm um horário maluco, enfim, ou que não consegue colocar os filhos na escola. E também a creche não é desde que nasce. Existe uma idade mínima para você colocar na creche. Então, até que essa criança adquira a idade de ter na creche e a mãe precisa trabalhar, as mães não têm alternativa, né? Tem que deixar numa creche particular, o custo é impeditivo, né? Numa escolinha, num berçário, sei lá o custo é impeditivo. Escola particular está muito cara. Então, resta a pública. Mas a pública precisa ser bem distribuída. E fora os horários das creches públicas, que também nem sempre se adequam ao horário de trabalho dessas mães. Então veja, ela foi e colocou tudo isso. Mais do que colocou, ela comprovou, ela provou para aquela conselheira, para essa conselheira do Conselho Tutelar, a sua dificuldade, na verdade, a sua impossibilidade de manter os filhos na escola. Mas disse ainda para essa diretora do Conselho Tutelar, isso aconteceu há 1 mês e meio atrás, viu, gente? Não foi agora, não. Ela demonstrou para a conselheira que já tem, pelo menos a promessa da diretora da escola, que é perto da casa dela, que tem transporte público. A diretora que conhece essa mãe, né, ela deu uma declaração escrita dizendo que fará o possível para garantir as vagas dos filhos dessa senhora para o ano que vem. Então ela falou, só mais um pouco. Eu também, mais do que ninguém, quero meus filhos na escola, né? Mas esta pessoa do Conselho Tutelar não quis saber e ameaçou entrar com o processo. Muito bem. Qual a solução? Solução tem que ser jurídica, né, gente? Espera só um pouquinho. Camila Souza. Que bom voltando às programações ao vivo, Dr. Paulo. Beijos, Jardim Jacira. Muito obrigado, Camila. Bom te ver por aqui, viu? Muito obrigado por estar nos acompanhando. Caleb Mentes. Boa noite, doutor. Sempre explicando situações onde os internautas podem ficar cientes de seus direitos. Parabéns. Obrigado, Caleb. Bruno, boa noite, Dr. Paulo. É sempre bom vê-lo nas noites de quartas-feiras. Abraço. Outro para você, Bruno. Para quem não sabe, Bruno é nosso William Bonner, não é? Da Cidade Ativa Online. Apresenta o nosso jornal aí com maestria. Joel Nascimento, programação top, doutor. Não perco uma. Abraços de Embu das Artes. Muito obrigado, Joel. Obrigado mesmo por estar presente aqui. Vicky. Olá, Vicky. Boa noite, Dr. Paulo. Saúdo a todos. Muito obrigado, Vicky. Vicky é do Chile. Nos acompanha por aqui, o que nos dá muito orgulho. Toda vez que eu estou no programa, quase todo programa, a Vicky nos manda um boa noite aí, diretamente lá do Chile. Muito legal.
Mas, enfim, voltando ao problema desta senhora que me procurou. O problema dela, na verdade, assim, pode ser resolvido judicialmente. Você pode contratar um advogado. Para isso, você, se não tiver dinheiro para contratar um advogado, não se preocupe. Você pode ir no fórum, no setor num lugar que chama Sejusc, né? Centro de Conciliação do Fórum. Lá eles vão te indicar um advogado totalmente gratuito. Se é que vai precisar de um advogado, você vai relatar o teu problema e o pessoal vai tentar dar uma solução para você sem advogado. Se precisar de advogado, vai indicar um advogado da Defensoria Pública, que nesses municípios da Grande São Paulo tem convênio com a OAB de São Paulo. Então, você pode ir diretamente, não quiser ir no fórum, você pode ir diretamente na seção da OAB, né, do seu município, procure se informar onde é a subseção do seu município da OAB de São Paulo, e lá você vai, então, colher informações de como contratar um advogado pela Defensoria Pública diretamente na OAB do teu município. Esse advogado, você explica a situação e fala para ele que você quer entrar com um processo contra o município que não conseguiu, né, uma vaga na escola mais perto de sua casa, o que é lei. Principalmente porque você explicou que não tem como levar os seus filhos na creche que foi indicada pelo município. E a obrigação do município é prover essas vagas. E se não tiver a vaga, ter transporte escolar. Se não tiver transporte escolar em todas as regiões, tem a obrigação de pagar o transporte. Não tem saída. Eles têm que prover esta sua necessidade. E neste mesmo processo, pedir por liminar que o juiz se abstenha, não é? Dê uma liminar no sentido de mandar para o Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar se abstenha, ou seja, que não faça qualquer denúncia, porque os motivos explicados pela mãe, na verdade, não ferem o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nós temos que atender os direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente na medida do possível, né? Fazendo o que for possível enquanto pais, enquanto detentores do pátrio poder. Podia até dizer para o juiz o seguinte: tá bom, mas e aí? E o que o governo está fazendo? Por que não tem mais escola pública do que particular? Por que a escola pública é tão ruim, que as escolas particulares proliferam? Não é? É o governo do país, é o Estado do Brasil, quem tem a obrigação de prover, de dar aos seus cidadãos, aos brasileiros, saúde, não é? Educação e segurança. Essas três funções estatais, ninguém pode tirar, são do Estado. O que acontece? A educação está falida, tanto está falida que em cada esquina a gente vê uma escola particular, né? Tanto está falida que raramente um aluno que sai da escola pública consegue entrar numa faculdade. O índice, eu acho que não, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase que certeza que não chega a 10%. Ou seja, nem 10% das pessoas que se formam, que acabam o ensino médio no ensino público, conseguem entrar numa faculdade pública. Estou falando de faculdade pública. Faculdade particular, tanto a educação está ruim, tanto a falta de universidade pública é evidente, que também, assim como as escolas de base, também proliferam as faculdades. São fábricas de profissionais. O preço varia, né? Tem faculdade aí que é só online,
que custa R$ 500, R$ 300, até R$ 1.000. As faculdades presenciais mais tradicionais estão absurdamente caras, né? Só para citar um exemplo, a hoje considerada a melhor faculdade de Direito do país, que é a FGV, faculdade particular, né? Tem a bagatela de uma prestação de R$ 7.000. Gente, o que justifica uma mensalidade de R$ 7.000 numa faculdade de Direito? Eu posso dizer, eu dei aula em faculdade de Direito por mais de 30 anos, né? E grande parte delas universidades particulares. Nada justifica. A função do professor de Direito é um quadro negro, a matéria é no quadro negro, ou então uma apostilagem, seja o que for, mas são aulas expositivas. Não tem laboratório, né? Não tem grandes cálculos de campo, não tem material de campo para pesquisar, enfim, não tem nada disso. Nós temos trabalho tribunal, é público, isso quer dizer que se o aluno quiser acompanhar, passar o dia acompanhando julgamentos, tanto no tribunal de segunda instância como num juiz particular, ele pode. As audiências são públicas, a menos que o processo esteja sob sigilo, como são os casos de direito de família. E o resto é o professor indicando um livro, explicando a matéria e dando a prova para o aluno escrever. Não justifica uma mensalidade tão alta. A não ser que esta faculdade pague fortunas ao professor. Pode ser, eu espero que seja. Porque no meu tempo o salário de professor, mesmo em faculdades particulares, não vou dizer que era muito ruim. Também não vou dizer que era ruim, mas também não era muito bom, não. Tá certo? A gente dá aula dar aula, gente, vicia. A gente fala que a aula é cachaça. A gente começa a dar aula, não para mais, não quer parar mais. Ainda hoje, depois de bastante tempo sem dar aula, tem dia que eu tremo assim de vontade de dar aula, né? Mas enfim, voltando ao assunto. A escola, ruim. Portanto, o Estado não está cumprindo o dever, dando a esta mãe a oportunidade, não é, dela executar o direito de seus filhos. Mesma coisa acontece na saúde, né, gente? A saúde pública está capenga. A saúde pública atende muita gente, atende, mas não aguenta a demanda. O serviço normalmente é péssimo. Não falo na qualidade médica. Não falo. Cirurgias, né, intervenções médicas na rede pública costumam ser muito boas. O que peca são as consultas. O que peca é o agendamento dessas consultas, o agendamento de exames, o agendamento de cirurgias, não é? Quer dizer, nada justifica uma pessoa como apareceu na TV outro dia aí, nada justifica uma pessoa com câncer, cuja lei manda ser atendida em no máximo 6 meses, demorar 3, 4 anos, não é? Para ser operado. Até lá, ou já morreu, o câncer está irremediável. O que era uma cirurgia, o que se diz, por exemplo, é que pegar o câncer do início. Mas como é que vai pegar do início? Se constata no início e vai operar bem depois, tempos depois. Não tem como. Então, a saúde, que é função do Estado, também está capenga, está falida. É por isso que hoje o brasileiro que se quiser um atendimento hospitalar ou médico digno, ele está preso a plano de saúde. Mas aí você vai, plano de saúde, bate asa sozinha, né? Está regulamentado, bate asa sozinho, mas é mentira. Quem consegue pagar um plano de saúde hoje em dia? Não é? Enfim, tudo que é função pública e o que é pior, tudo que depende da fiscalização das agências de regulação públicas
A população brasileira, na verdade, está no arroz. O exemplo maior é o estado de São Paulo. A maior cidade desse país ainda tem bairros inteiros, né? Eu ouvi falar agora há pouco, à tarde, né, com 500 mil imóveis sem energia. Se você coloca aí, média, de 2 pessoas, é uma média muito baixa de 2 pessoas por imóvel. Estou considerando apenas um casal sem filho como média de ocupação nos imóveis de São Paulo. Nós teremos aí 1 milhão de pessoas, não é, sem energia na maior cidade do país. O que acontece? Na propaganda política fica o Boulos acusando o Nunes acusando o Boulos. 2 idiotas nas campanhas, né? O Boulos falando que isso é problema da prefeitura. Não é. Na verdade, não é. Foi mostrado um documento, hoje, na televisão, dizendo que a Enel se responsabilizou por fazer a poda ou a remoção de árvores de, sei lá quantas árvores, 40, 50 mil árvores, neste ano. E não fez. Fez menos de 1% desse número. E a prefeitura também, que tem, é verdade, tem responsabilidade por poda e remoção de árvores. Mas só aquelas que não estejam nem perto, nem encostadas na rede elétrica. Para isso, ela precisa da assistência da Enel. E a Enel não dá assistência. Enfim, gente, nós sabemos que o Estado do Brasil está muito complicado, não é? Mas o estúdio está me pedindo para chamar os nossos comerciais, porque afinal a TV precisa faturar, né? Já já a gente volta. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! A VR Soldagem Industrial oferece serviços como estruturas metálicas, coberturas, portões, grades e reformas. Garante materiais de qualidade e instalação correta. Planejamento e cumprimento no prazo determinado. Estruturas e acabamentos bem executados aumentam a valorização do imóvel. Saber que a obra foi feita por profissionais qualificados transmite confiança e elimina preocupações futuras. VR Soldagem Industrial. CNH suspensa ou cassada. Regularize e volte a dirigir. Assessoria Capão tem serviços como multas, transferência, laudo de vistoria, primeira habilitação, adição de categoria, reciclagem, recursos de multa, renovação CNH vencida, exames médicos. Assessoria Capão 11 94790 7071. Olá, gente, outra vez, estamos de volta no programa Direito do Povo, o programa que se propõe a esclarecer suas dúvidas jurídicas ao vivo, na mesma hora, diretamente dos estúdios da Cidade Ativa TV Online, né? Irma Monteiro, boa noite, seu Paulo. Boa noite, Irma.
Tudo bem? Vamos lá. Lúcia Muso, boa noite, doutor Paulo. Ótima explicação, nós precisamos saber. Abraço a todos da TV Online. Muito obrigado, Lúcia. Bom te ver aqui de novo. Roberto Ferreira, boa noite. Meu doutor Paulo Bonadizzi, apresentador. Sempre ajudando o povo. Abraços. Muito obrigado, Roberto. O Roberto é dono aqui da nossa TV, viu? Então, ele finge que assiste o meu programa. Na verdade, ele fica vigiando para ver se estou trabalhando direito, né? Dri Souza. Boa noite, doutor Paulo. Ótima programação. Muito obrigado, Dri. Bom te ver por aqui, viu? Então, gente, eu queria comentar com vocês, né, algumas coisas que aconteceram nessas semanas, principalmente lá no nosso congresso, né? E uma coisa que tem a ver diretamente com a minha área de atuação, com a minha profissão de advocacia, profissão essa que eu adoro, que eu prezo muito, que eu passei, ainda sou assim, estudando a vida inteira, ainda estudo direito. A ciência do direito é uma ciência que não consegue parar de estudar. Ninguém sabe tudo, né? Por mais títulos que você tenha, por mais academia que você faça, que eu fiz até o último estágio, né? Até onde eu podia ir numa faculdade eu fui, né? Depois de formado, aí tem as pós-graduações e por aí vai. Eu fiz todas elas e passei grande parte da minha vida dando aula e ensinando para o povo o que está na Constituição, que é dentre os princípios máximos, né, da Constituição. O primeiro deles é a separação dos poderes. Ou seja, diz a Constituição que os poderes são independentes. O governo, o Estado, né? Eni Pereira Rodrigues. Boa noite, Paulo. Lindo programa. Muito obrigado. Espero que seja o programa, não eu, né? Mas podia ser eu também, né? O lindo, nesse caso. Vamos lá. Eu passei a vida ensinando para os meus alunos que a separação dos poderes é sagrada, sob pena de descaracterizar a democracia. E passei a vida dizendo que a separação dos poderes significa o seguinte, que são soberanos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E no que se refere às decisões jurídicas desse país, judiciais desse país, não existe nada mais absoluto, mais categórica e mais terminal, mais impositiva enfim, verdadeira do que a última palavra que é do nosso Supremo Tribunal Federal. Isso vale dizer o seguinte, quem tem a última palavra para decidir alguma coisa neste país é o Supremo Tribunal Federal. Existe até um ditado popular que todos nós conhecemos, não é? Sentença judicial a gente cumpre, a gente não se discute. Todo mundo sabe disso. Mas, aqui no Brasil, tem um bando, né? A coisa, eu vou explicar por quê. Eu chamo de bando esse povo aí, lá do Congresso. É povo. É povo que foi eleito pelo povo, mas com certeza esses candidatos enganaram o povo dizendo que eram homens de bem, quando na verdade são golpistas, não é? São bandidos. Você pode falar, vou chamar de bandido, que eu acho que é o mais adequado neste caso. Muito bem. Vocês sabem que o bando que foi formado pelo ex-presidente Bolsonaro ainda é muito forte. No nosso Congresso Nacional é muito forte. E muitos são os deputados e senadores que ainda se ressentem com algumas decisões do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, porque discordam,
porque processou algum de seus membros, porque condenou algum de seus membros, e principalmente há uma grande parte do nosso Congresso que não concordam. Eles querem anistia àqueles que foram pegos, estão sendo processados e condenados por terem participado, né, daquele fatídico 8 de janeiro, quando invadiram o Congresso, invadiram o Supremo, invadiram o Legislativo, invadiram a casa do presidente, o Palácio do Planalto, enfim. Aquela invasão que não foi bem uma invasão, né? Não foi invasão, poderia ter sido uma invasão pacífica, né? Do povo entrar, sentar e dizer, nós queremos mudança. Era uma coisa a ser feita. Não, eles entraram e depredaram. Quebraram obras importantes, quebraram o patrimônio público. Quebraram o que é nosso, de todos os brasileiros, sentindo-se no direito de quebrar tudo. Eles queriam os militares nas ruas, queriam que os militares tomassem o poder para que o Bolsonaro fosse o grande chefe, né? O nosso grande ditador aí, sei lá eu como é que... Enfim, foram identificados, estão sendo condenados, a pena média de 15, 16 anos, e aí o Congresso fica com uma historinha, né? Tem deputado indo para a televisão, não, mas estão condenando velhinhas há mais de 15 anos. Que velhinhas? Que velhinhas são essas? Que eu me lembro, apareceu uma só senhora, que por sinal o Brasil inteiro viu, né, numa reportagem de TV, dizendo, eu tô aqui, vou quebrar tudo, vou não sei o quê, não sei o quê, lá do Paraná, já tinha sido processada várias vezes, já é bandida, pô, né? Mulher também é bandida, tanto a prova disso são os presídios femininos que são sempre abarrotados, assim como os dos homens, dos masculinos, né? Então vejam, por trás disso, no fundo, o que eles querem é a anistia para o presidente Bolsonaro. Eles querem anistiar o Bolsonaro, né? Então ficam lá os filhos dele lá no Congresso, né, cutucando o senador e o deputado, ambos filhos do Bolsonaro, cutucando seus pares, fazendo as negociatas de sempre, e com esse discurso eles não, nós vamos nos vingar do Supremo Tribunal Federal. E eles tanto fizeram que conseguiram. O que eles conseguiram? A comissão, né, de Justiça do Congresso Nacional aprovou 2 leis, 2 projetos de leis. Primeiro, que esse não é tão ruim, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já queria mudar isso. O primeiro projeto proíbe os juízes do Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, suspender a eficácia de uma lei numa decisão monocrática. O que é uma decisão monocrática? Um só ministro, quando chega o processo, ele dá uma liminar mandando suspender a eficácia de uma lei. Não importa que lei que é. Mas, se chegou até lá, é porque foi uma lei que foi aprovada pelo Congresso e foi sancionada pelo presidente da República, foi publicada. E aí uma determinada pessoa jurídica, normalmente é partido político ou entidade da sociedade civil, entra com uma ação direta de inconstitucionalidade. Olha, aprovaram essa lei aqui, mas essa lei é inconstitucional. Essa lei fere os princípios da Constituição. Aí vai para o ministro. Às vezes, a ação é tão evidente, a inconstitucionalidade da lei é tão evidente, que o juiz dá liminar, suspende a eficácia da lei. Mas é uma decisão monocrática. Ou seja, um só ministro, né, suspende o que foi decidido em tese, decidido pela maioria do Congresso Nacional, todos os deputados federais e todos os senadores, e mais a sanção, né, sancionou o presidente da República a ponto de ser publicado. O presidente da República não vetou. Isso vale dizer que a comissão, ou o departamento jurídico lá, a assessoria jurídica
do presidente, também aprovou a lei, né? E aí vai para o Supremo Ministro fala, não, isso aqui é inconstitucional, e dá uma canetada sozinho. Então, este projeto de lei que foi aprovado está dizendo, não, o juiz não pode fazer, o ministro pode fazer sozinho. Tem que mandar para o plenário. Quando se tratar de suspender ou revogar uma lei, o plenário do Supremo tem que se manifestar. Até aí tudo bem. Na prática, isso já vem acontecendo, né? Os ministros que têm dado decisões monocráticas, eles já decidem e já colocam em pauta para que a decisão vá para o plenário na primeira sessão. Isso já vem acontecendo. Então, essa lei, embora interfira, embora proíba a atividade do ministro judiciário, o que é um absurdo, porque a liminar está dentro de um dever de um juiz de direito, que é ter discricionariedade. Tá certo? Ele tem como função ser discricionário. Ou seja, ele recebe para dar a sua opinião. Vejam, não estou falando de opinião pessoal, né? Mas em opinião profissional. Ele vai dar opinião porque ele é um jurista. Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, é preciso que você seja um jurista. Tá certo? Muito bem. Já é um absurdo interferir. Mas isso nem dói tanto. O próprio judiciário vamos lá. Agora, existe um outro projeto de lei que acaba com a democracia, porque diz o seguinte: as decisões do Supremo Tribunal Federal podem ser revogadas, alteradas, né, pelo Congresso Nacional, com 3/4 dos seus membros do Congresso Nacional. Gente, vocês estão entendendo o que eu falei? Eu sei que é difícil de explicar, mas eu vou falar de novo, em português. O Supremo Tribunal Federal decide um trem qualquer. Por exemplo, condenei fulano e tal. Ou quero que isso seja assim. Ou por lei tem que ser assim. A Constituição manda que seja assim. E vai para o Congresso Nacional que não concorda. Fala, não concordo com essa decisão do Supremo. Eu não quero que seja assim. Vai lá e derruba a decisão do Supremo. Que diferença vai haver entre a chamada democracia e a chamada ditadura, ou autocracia? É o que o nosso Congresso está precisando, está parecendo, é uma autocracia. Eu não vejo diferença entre o nosso bando congressista, esse bando que eu chamo de Talibã, né? Aquele grupo lá que teve em guerra no Afeganistão, aquele grupo que faz mulher se esconder, que não pode trabalhar, não pode ir para a escola, não pode depilar, não pode mostrar o rosto, não pode mostrar a canela. Mulher é um bicho que tem que ficar dentro de casa e servir ao marido e aos filhos, ponto final. Esse grupo aí, radical. Esse povo do Congresso brasileiro eu chamo de Talibã por causa disso, porque é radical. Radical de direita. Malucos. Mais do que malucos, bandidos. Eles já metem a mão em mais de 30% do orçamento brasileiro. O que o Estado brasileiro arrecada para fazer os projetos que precisa ser feito, para os quais foi eleito, o Congresso mete a mão em 30%. Para fazer emenda, para dar dinheiro sem explicação. E eles ficaram, eu vou falar uma palavrão aqui, eles ficaram muito putos quando um ministro do Supremo deu uma liminar, que por sinal é o ministro Flávio Dino, proibindo as emendas, né, chamada emenda PIX. Por que PIX? Porque o
presidente da Câmara dos Deputados dava dinheiro para um determinado prefeito, sem que o prefeito explicasse como ele ia usar, e sem que o presidente da Câmara explicasse por que ele estava dando esse dinheiro. Veja você, que absurdo. O prefeito fulano de tal é meu amigo, é meu parente, tal, manda aí, manda 30 milhões de reais para a prefeitura dele, manda 500 milhões, manda 1 bilhão de reais para ele, sem qualquer explicação. Por quê? Porque ele pediu. Que bom, né? Até pai da gente, até pai que é rico, tio que é rico, vó que é rico. Ô pai, me dá aí 100 reais. Primeira resposta de qualquer parente rico, ou mesmo que não seja rico, diante de um pedido desse, é pra quê? Não é? E você acha que um Congresso, um deputado federal ou um senador da República pode dar dinheiro para um prefeito qualquer sem que o prefeito explique para que precisa? Se precisa para montar uma escola, precisa para construir um hospital, se precisa para construir uma ponte, tudo tem que ter explicação. É lei explicar para que você precisa do dinheiro. E é lei você explicar como utilizou o dinheiro. São as chamadas verbas carimbadas. Tem que fazer uma prestação de conta, vírgula a vírgula, centavo por centavo. Qualquer desvio disso é cadeia, é corrupção, é improbidade administrativa. Agora, que sumiu, né? Por quê? Eu quero um dinheiro aí, mamãe me dá um dinheiro aí. E o Congresso Nacional fala, tá bom filhinho, toma aí. Sem saber para que ele vai usar, e o cara não precisa explicar também para que ele está pedindo. Vocês não acham que é justo proibir esse tipo de emenda? Proibir esse tipo de utilização do dinheiro público? Não é justo isso? É mais do que justo, é legal. Mais do que justo, é inconstitucional. Né? Mais do que inconstitucional, é injusto um deputado e um senador usar desse artifício. Eu vou até citar uma frase aqui do Rui Barbosa, que diz o seguinte: o direito não depende da lei, porque esta é efêmera, ou seja, dura pouco. Enquanto o direito é perene, ou se tem ou não se tem. Então vale mais o justo do que o legal. Luiz Otávio da Silva, Dr. Paulo, sempre top 10. Obrigado, Luiz. Mas vejam vocês, que absurdo. E aí, como represália a liminares desse tipo, né, do ministro Flávio Dino, o Congresso promulga essa lei. Não, nós podemos alterar. Nós podemos, o ministro não pode julgar isso sozinho. Mas essa decisão, eles se esqueceram que essa decisão do Flávio Dino, proibindo essas emendas parlamentares, principalmente as emendas PIX, ou qualquer outra emenda que tem que ter justificativa. A emenda PIX nasceu para substituir a emenda secreta, que foi também proibida. Enfim, por conta disso, o Congresso Nacional, então, promulga uma lei dizendo, não, para cima da gente não vale, decisão judicial a gente não precisa cumprir, não. Por quê? Porque nós somos nós. Acho que eles pensam assim, né? Nós somos imunes, nós somos impunes, podemos fazer qualquer atrapalhada e qualquer crime que nós não podemos ser condenados. É assim com tudo, gente. Os crimes eleitorais, né? A duração da inelegibilidade, tudo isso você vê, acabaram de fazer, eu comentei aqui recentemente, né? Promulgaram uma lei perdoando, deram anistia. Então tem regra eleitoral que você pode descumprir, porque depois o Congresso anistia.
A tal da ficha limpa não existe mais, não. Então não se espantem, repito, não se espantem se um cara que já está inelegível, porque foi julgado em última instância pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o Bolsonaro, não se espantem se ele vier presidente aí nas próximas eleições. Não se espantem. Por quê? Porque o que o Congresso está batalhando é para dar anistia para o Bolsonaro. E o que eles temem, na verdade, o que eles têm horror é que o Bolsonaro seja julgado como foram julgados os caras que invadiram e depredaram os poderes públicos no dia 8 de janeiro. Esse é o dilema. Esse é o problema. É isso aí, gente. É assim, eu estou sem humor e na verdade, eu estou sem saco de continuar esse papo aqui, né? Como não veio nenhuma questão, para não continuar falando mal desse povo aí que, afinal, são os nossos representantes lá no governo, no legislativo, eu só tenho um recado a dar: escolham bem. Tem muitos municípios aí que tem segundo turno, não é? Estão dependendo aí de segundo turno. Parem e pensem se realmente vale a pena eleger quem você está elegendo. Tá bom, minha gente? Quarta-feira a gente se vê de novo. Se Deus quiser, ótima semana. Fiquem com Deus. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. E meu amor é imenso. A falar de amor. Olá, pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico, tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar... Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.